Boa noite. Na aula de hoje nós vamos falar então sobre alimentação saudável e o mercado dessa alimentação saudável. Na verdade, o tema da aula seria mercado da alimentação saudável. Mas eu acho que, né, eu sempre gosto de dar um pano de fundo, explicar o que que é, para depois a gente fazer algumas discussões, trazer algumas novidades aí com relação a esse setor, tá? Então, quando a gente fala sobre alimentação saudável, eu preciso entender que ela é aquela alimentação que vai me fornecer tudo que o meu organismo precisa, tá? Então, os nutrientes, os macronutrientes, os micronutrientes, o carboidrato, a proteína, o lipídio, o açúcar, o sal mineral, a vitamina, tá? Então, tudo aquilo que eu preciso, tá? É aquilo que vai ser uma alimentação saudável. Então, nada mais é do que consumir, fazer uma alimentação em equilíbrio, tá? Contendo um pouquinho de cada coisa. E aí, sempre, né? Tentar investir em alimentos que sejam pouco processados, de preferência, mas, né, de vez em quando não tem problema, e sempre reduzir o consumo excessivo, né, de gordura, sal e açúcar. Isso auxilia a ter e manter uma alimentação saudável, né? Então, a alimentação saudável vai ser aquilo que vai nos trazer benefícios para o nosso organismo, tá? E, além disso, né, a gente não pode pensar na alimentação simplesmente como ato de comer, mas eu preciso pensar na alimentação como tudo aquilo que envolve ela. Então, inclusive o Ministério da Saúde, ele inclui, ele indica, né, que nós possamos ter uma alimentação em um local adequado, com tempo para fazer essa alimentação, e também que essa alimentação nos traga prazer, né? E aliado à alimentação saudável, a gente também precisa de praticar exercícios físicos, tá? Uma caminhada, uma corrida, um pular corda, nada muito excessivo, pode ser excessivo, mas não precisa. E também, né, a higiene. Então, isso também é muito importante, cuidar da higiene, tanto nossa, pessoal, como do alimento que a gente vai consumir, tá? A alimentação saudável, então, é aquela que garante que seu organismo esteja recebendo todos os nutrientes que ele precisa. Então, isso é o principal ponto aí quando a gente fala sobre alimentação saudável. Então, sempre pensar, né, numa alimentação saudável, ter variedade, ter equilíbrio, quantidade, né? Então, tem que ser adequado aí de indivíduo para indivíduo. Então, a Rosemary vai precisar de uma alimentação específica. A Valdiné vai precisar de outro tipo de alimentação. Então, por quê? Porque cada uma trabalha de uma forma, cada um faz, né, os seus exercícios físicos, estuda, tem um dia corrido ou não, tem um peso ou não, então cada um vai ter uma forma de se alimentar. Então, isso também é bastante importante a gente pensar. Não posso simplesmente pegar um cardápio e falar, ó, todos vocês precisam comer isso. Não, não existe isso, tá? Isso é muito importante a gente pensar. Cada um precisa se alimentar de uma forma. Óbvio, vamos pensar numa alimentação escolar, tá? A alimentação escolar hoje ela é regida por diversas leis, por diversos programas. Aqui em Londrina a gente tem várias situações. Não tem como, né, por exemplo, numa escola que tem 500 alunos, eu oferecer uma alimentação individual, não tem como. Aí eu vou oferecer uma alimentação mais próxima do ideal e de forma que seja balanceada para todos. Então, normalmente, vai ter ali o arroz, o feijão, uma proteína, os vegetais, isso seria o ideal, tá? Ah, professora, mas e se eu comer tomate todo dia? Não é o ideal, gente. O ideal é você comer um pouco de. Ah, pode comer tomate todo dia, mas você vai comer berinjela, vai comer beterraba, vai comer cenoura, vai comer milho, um pouco de cada de forma equilibrada, né? Para garantir que você tenha aí todos os nutrientes que a gente precisa para sobreviver, tá? E aí sempre lembrar, né, que a alimentação saudável ela traz benefícios. Se eu tenho uma alimentação saudável ou equilibrada, tá? Ela vai me trazer benefícios como controlar o meu peso, não é ser magro ou ser gordo, mas ter um peso ideal para o meu estereótipo.
melhorar o rendimento no trabalho, tirar aquela situação de sono, de falta de concentração, melhorar a memória, fortalecer o sistema imunológico, se prevenir de doenças. Então, a alimentação saudável não é simplesmente, eu ofereci nutrientes específicos para o meu organismo. Não, a alimentação saudável também vai me trazer benefícios com relação à minha saúde. Então, eu vou estar normalmente mais disposta, vou ter uma vida mais ativa, normalmente, tá, gente? Porque daí tem outros complicadores, mas de forma geral, se não tiver nenhum outro complicador, a alimentação saudável vai trazer muitos benefícios para o indivíduo. Então, quando a gente fala, né, sobre manter uma alimentação saudável ao longo da vida, ela não evita simplesmente a má nutrição, tá? A falta de crescimento, queda de cabelo, enfim, não é só isso que ela vai evitar, mas ela também vai evitar uma série de DCNTs. O que é DCNT? São doenças crônicas não transmissíveis, tá? Então, doenças que são geradas pela alimentação incorreta. Então, doenças do metabolismo, doenças cardiovasculares, diabetes, entre outras doenças, tá? Então, a gente precisa pensar, né, nesse mercado de alimentação saudável, pensando que a gente tem uma população, hoje em dia, bastante ativa, né? E essas pessoas precisam alimentação rápida, alimentação saborosa, rápida, que ela possa fazer, esquentar no micro-ondas, que ela possa ir passar num drive-thru e comprar, tá? Então, isso tudo são situações que a gente precisa pensar, e automaticamente aumenta-se, pelo estilo de vida que a gente já vem falando, aumenta-se o consumo de alimentos processados. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso diminuir ou minimizar essas situações. Por quê? Porque a gente, né, devido a todo esse processo de globalização, mudança de hábitos, os padrões alimentares também mudam. E aí, né, nós como técnicos em nutrição, a gente precisa criar situações de que o indivíduo vai ter uma alimentação mais equilibrada, tá? E aí, né, hoje em dia, o que acontece? A maioria das pessoas acabam consumindo alimentos ricos em calorias, gorduras, açúcares, sódio, e uma grande parte não consomem frutas, vegetais e fibras alimentares. E aí acaba tendo constipação intestinal, acaba não eliminando tudo que precisa eliminar. Então, assim, eu gosto de comer alimentos que tenham carboidrato. Ok, pode comer, uma fruta tem carboidrato. Mas também é importante eu comer uma fruta, não um suco de fruta, a fruta. Por quê? Porque vai ter a casca, vai ter as fibras ali presente, e isso tudo vai auxiliar no meu processo de digestão, que as fibras alimentares auxiliam, como, por exemplo, quando eu consumo um alimento integral, uma laranja, ela vai ter essas fibras, e o que acontece? Essa fibra, ao ser consumida, ingerida, ela não é absorvida pelo organismo, ela não se destrói, na verdade, ela acaba se juntando ao bolo fecal, tá? As fezes, e aí a gente consegue eliminar de forma mais tranquila o que não serve para o nosso organismo. Então, por isso que é bastante importante a gente fazer o consumo aí de alimentos ricos em fibras, alimentos como frutas, vegetais, entre outros, tá? Cereais, consumir amêndoas, amendoim, castanhas, isso tudo auxilia aí na alimentação saudável também. E aí, quando a gente fala, então, dessa alimentação saudável, eu preciso pensar qual que é a importância, então, de se ter essa alimentação saudável. Então, a alimentação saudável, ela pode parecer bastante difícil de se ter ela ao longo dos dias, mas ela é uma questão de hábito e persistência. Não é tão fácil, não é que é difícil, mas não é tão fácil. Porque às vezes você tem meia hora para comer um negócio. O que é mais fácil? Você descer na padaria, pegar uma coxinha e comer a coxinha. Em 10 minutos você come a coxinha, não é? Mas, se você se organizar, sabe que aquele dia você vai ter só 30 minutos para comer, você não pode, às vezes, consumir um prato, né, um arroz, feijão, salada e tal, mas você pode consumir um lanchinho, um lanche, um pão integral, uma
com uma carne, um frango, um ovo, uma salada, um suco. Então, é questão de se organizar. Então, a alimentação saudável, ela também vem quando a gente consegue se organizar, tá? Então, talvez isso seja o maior problema, porque muitos de nós não somos muito organizados. E aí isso pode gerar algumas situações como a gente não conseguir manter essas dietas, tá? Dieta que eu falo não é dieta para emagrecer, tá? Mas a dieta é a alimentação que você consome ali no seu dia a dia. E aí, para a gente ter uma alimentação saudável, o primeiro passo é a gente avaliar o prato. Então, o que eu almoço? Então, avalie o que você está almoçando. Ah, eu consumo arroz, eu consumo feijão, consumo uma carne e consumo batata frita. Ah, cadê o vegetal? Ah, é a batata frita. Não, gente, batata frita não, né? Então, hoje eu queria comer uma batata frita, então come menos arroz, come uma salada, come um alface. Então, tudo isso é importante a gente ir avaliando e fazendo substituições, tá? Para garantir aí essa alimentação saudável. Então, além disso, né, a alimentação saudável vai trazer esses benefícios, né? Como eu comentei já, controle de peso, rendimento no trabalho, aumento da memória, aumento da concentração, fortalecimento do sistema imunológico, prevenção de doenças. Então, tudo isso, a alimentação saudável, ela auxilia. Além de ajudar o sistema imunológico, ela traz melhoria do humor, a memória, reduz o cansaço, o estresse, aumenta e melhora a qualidade de sono, diminui, né, ou evita ou previne o envelhecimento da pele, melhora o sistema digestivo, fornece disposição e mais energia para as atividades diárias. E eu não sei quantos de vocês já ouviram falar, vocês podem escrever aí no chat, sobre alimentação, sobre que, na verdade, o nosso organismo, o nosso cérebro, a nossa emoção está muito relacionada com o nosso intestino, né? E eu creio que é real. No entanto, quando a gente está muito triste, normalmente nada cai bem, ou a gente tem que comer um monte. Quando a gente está muito feliz, a gente consome diferente, né? Ah, eu estou ansioso que eu vou ter um evento amanhã para fazer, a gente tem diarreia. Então, ele é algo que vai equilibrar aí as nossas emoções, tá? Então, por isso que a gente precisa cuidar bem dele, se alimentando de alimentos seguros e alimentos ricos em fibra, tá? Isso auxilia muito aí o funcionamento do nosso intestino. E aí, quando a gente fala, então, dessa alimentação saudável, a gente tem, não sei se vocês veem em outra disciplina, a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é um gráfico, tá? Informativo, que vai organizar, então, os alimentos de acordo com os seus nutrientes e as suas funções, tá? Ele é um instrumento que tem o objetivo de informar e orientar a população, o nutricionista, sobre uma alimentação saudável. Não quer dizer que todo mundo vai seguir a mesma pirâmide alimentar, tá? Mas quando a gente fala, então, dessa pirâmide, ela é dividida em alguns grupos, né? Em 8 principais grupos. Então, a base dessa pirâmide normalmente está relacionada com os alimentos energéticos, que é o grupo 1, tá? Que vem dos carboidratos, que esse grupo 1, então, a gente vai consumir aí diariamente aproximadamente 6 porções, lembrando que isso pode mudar de indivíduo para indivíduo, tá? Aí a gente vai ter os alimentos reguladores, que vão ser esses que vão trazer os nutrientes, os sais minerais, as vitaminas, tá? Que daí a gente tem o grupo 2, que são as verduras e legumes, e o grupo 3, que são as frutas, tá? Lembrando que a gente precisa consumir porções aí, 3 porções de cada por dia. Esse é o ideal, tá, gente? Para uma pessoa aí, numa faixa etária de 30 anos, que tem uma alimentação aí de 1.200 calorias, tá? E que consiga se manter com tudo isso. Aí eu tenho os alimentos construtores, tá? Que vão ser o grupo 4, 5 e 6. Então, o grupo 4 está relacionado com os leites, tá? E os seus derivados. O grupo 5 com as carnes e ovos. E o grupo 6
com as leguminosas e as oleaginosas, tá? Aqui, normalmente, são os grupos, que até fala aqui, né, grupos construtores, que está bastante relacionado com as proteínas. Então, pode acontecer, por exemplo, um atleta que, às vezes, o que vai acontecer? Ele vai precisar aumentar essa base aqui, então, às vezes, ele faz o quê? Ele faz a substituição, ele consome mais proteína, às vezes, do que carboidrato, ou do que fruta. Então, vai sempre depender aí de quem é a pessoa que vai fazer o consumo aí desses alimentos, tá? E aí a gente tem os alimentos energéticos, tá? Que o grupo 7 tá os óleos e gorduras, que a gente vai consumir uma porção diária, e os açúcares e doce, que também é uma porção diária, tá? Esse seria o ideal, é uma informação para a gente tentar basear a nossa alimentação e garantir aí na saúde pública para as crianças, adultos e entre outros, uma alimentação mais adequada, tá? Mais saudável. Então, se a gente seguir isso, tá? Então, vamos pensar num prato, eu sigo isso, tá? Ah, professora, mas eu preciso emagrecer, estou fazendo dieta, minha nutricionista arrancou quase tudo, a base aqui. É normal? Tá? Então, mas uma pessoa normal que não está com restrição de alimentação, ela vai consumir basicamente essa pirâmide, tá? E aí, né, lembrar que essa quantidade de alimentos vai sempre variar, tá? Lembrando que eles vão ser relacionados com idade, sexo, peso, localidade, região, cultura, necessidades individuais, entre outros. Então, por isso que eu falo, sempre uma dieta, um cardápio, ele precisa ser avaliado individualmente, tá? De pessoa para pessoa. Eu não posso utilizar o mesmo plano alimentar para grupos de pessoas diferenciadas. E aí, né, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que também foi elaborado pelo Ministério da Saúde, ele apresenta 10 passos simples para a gente garantir aí uma alimentação mais saudável, tá? Fazer uma alimentação, então, de alimentos in natura, tá? O que é in natura? É aquele que eu simplesmente, uma banana, eu só retiro a casca. A goiaba, eu só lavo, tá? Então, ou minimamente processados. Então, por exemplo, foram cortados, tá? Então, quando eu falo de minimamente processados, normalmente é aquele alimento que teve poucos processos. Igual o leite. O leite passa por uma pasteurização para garantir a qualidade dele e também não trazer mal para a saúde da população. Então, ele é pasteuriza, ele é minimamente processado. Então, tudo isso a gente tem que pensar aí nessa alimentação, tá? Além disso, pensar sempre, né, em utilizar pequenas quantidades quando vocês forem produzir os alimentos, ao temperar ou cozinhá-los, tá? Como óleos, gorduras, sal e açúcar, então eu preciso pensar e utilizar em pequenas quantidades, tá? Lembrando que, gente, óleos e gorduras, por muito tempo, né, foi visto como vilão da alimentação. E aí, gorduras, então, gordura de origem animal, era muito pior, né? Isso foi visto, tá? Por um bom tempo. Hoje em dia, já se fala muitas vezes para utilizar gorduras em algumas preparações, por causa da presença da gordura saturada, que daí não vai ter gordura trans, enfim. Então, tem alguns benefícios que ela vai trazer, tá? Limitar o consumo de alimentos processados, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, tá? Ou consumir em pouca quantidade. Então, também aqui, eu não sou a favor do restringir tudo, eu já sempre comento isso com vocês, mas eu acho sim que a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, com biscoitos, bolachas, salgadinhos, isso a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque eles têm adição aí de condimentos, de gorduras, de açúcares, que pode trazer problemas para a saúde, tá? Além disso, sempre comer de forma regular, tá? Eu sei que tem muita gente que faz jejum intermitente, tem muitos nutricionistas que apoiam isso, mas o ideal é sempre comer com regularidade. Tudo bem, faço jejum intermitente de 18 horas, tá? Mas e nessas outras 6 horas, né, que você consome? O que você vai consumir? Tem que ser algo regular, algo que me forneça todos os nutrientes, tá? Sempre de forma, sempre que possível, em ambiente apropriado, não sentar no carro e comer, tá? Vou comer aqui no carro mesmo 5 minutos. Por quê? Porque a gente normalmente come mais rápido.
Comer na frente de televisão também traz problemas, porque a gente come mais rápido, a gente não mastiga, a gente não presta atenção no que a gente está fazendo, e, consequentemente, isso faz com que a gente se alimente mais, tá? Além disso, sempre que possível, ter uma companhia, sempre que vocês puderem almoçar, jantar, fazer uma alimentação, fazer ela com alguém, isso também traz benefícios, tá? Por quê? Porque você conversa, você degusta, aquele momento ali se torna de prazer, tá? Fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura, tá? Então, isso também é importante. Então, na feira, gente, é muito legal ir na feira, porque o alimento ele é mais novo, não passou por nenhum processo, tem vários tipos de produto, vários produtores, então isso também é bastante interessante, tá? Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, então testar novos pratos, novos sabores, testar os processos, tá? Então, a carne, o que é melhor a carne? A carne passada, mal passada? Eu prefiro ao ponto, mas ao ponto eu tenho esses benefícios, eu tenho esses malefícios, então sempre pensar aí o que isso pode trazer para a alimentação, tá? Além disso, planejar o tempo que vocês vão utilizar para se alimentar, tá? Sempre, né, quando a gente vai se alimentar fora de casa, pensar e buscar refeições em locais que me fornecem alimentos feitos na hora, tá? Então, isso também é bastante importante, não alimento que fica ali cozinhando o dia inteiro, porque daí normalmente eu não vou ter intoxicação alimentar, possivelmente, né? Não que não vá ter, mas é mais difícil, não vou ter outros problemas, tá? E sempre, né, ser bastante crítico com relação a informações, orientações, mensagens sobre alimentos, né, que são vinculados em propagandas comerciais. Então, isso também é bastante importante, gente, porque isso influencia o nosso modo de pensar, o nosso modo de se alimentar. E isso pode, às vezes, trazer malefício. Até hoje eu estava procurando algum vídeo para passar para vocês, né, no final da aula, igual eu gosto sempre de fazer. E aí eu vi uma pessoa falando assim, gente, alimento é tudo aquilo que traz, que nos fornece algum benefício. Uma bolacha pode não ser o alimento adequado, ideal, mas ele é um alimento, porque ela traz carboidrato, que é uma molécula que a gente precisa para o funcionamento do nosso organismo. E aí a pessoa falando mal de todos os tipos, tipo assim, só pode comer cru, enfim. Tem aquela frase, né, que o nutricionista fala muito, ou pessoas que buscam uma alimentação saudável, descasque mais e desembale menos. Eu concordo, em termos, gente, porque tem gente que não tem como fazer uma alimentação 100% assim. Tem gente que tem que almoça fora, tem gente que almoça na empresa que trabalha, tem gente que às vezes almoça em casa, às vezes não. Então, tudo isso é importante a gente pensar, entender que cada um tem uma vida e que busca adequar, né? A gente precisa buscar adequar essa alimentação para esse tipo de pessoa, tá? E aí, a gente vai entrar, então, no mercado da alimentação saudável, tá? Então, quando a gente fala na alimentação saudável, né, a população brasileira, o brasileiro, ele tem buscado e se preocupado com relação à sua alimentação, tá? E aí, foi feita uma pesquisa, tá? Se eu não me engano, em 2017, pelo Instituto Qualibest, que chama Da Quinoa ao Bacon, né? O que norteia as escolhas alimentares do brasileiro? Nessa pesquisa que eles fizeram, eles identificaram que 73% dos entrevistados buscam, tá? Se alimentar de forma saudável, ter hábitos saudáveis. Gente, hábito saudável não é só uma alimentação equilibrada, é o dormir de forma correta, quantidade certa, né, tempo adequado, se alimentar, higiene pessoal. Então, tudo isso faz parte dos hábitos saudáveis. Ter grupos de amigos, né? Então, porque a gente também tem as doenças psíquicas, então tudo isso a gente precisa pensar. E com isso, verificou que nesse ano, né, 2017, houve um crescimento, tá? Vem havendo um crescimento de 12,3% ao ano da alimentação saudável. Então, financeiramente, tem aumentado 12%. Então, é muita coisa, gente. É muita gente aumentando e buscando por alimentação saudável, tá?
Na Euromonitor, eles fizeram uma pesquisa, né, busca de informações entre 2009 e 2014 e constataram que 98% da população consomem alimentos saudáveis, tá? Não quer dizer que consomem só alimentos saudáveis, mas consomem. Então, isso já é um grande passo. Então, isso já são coisas que a gente começa a pensar e entender que a gente tem um mercado bastante crescente, tá? E que a gente pode buscar aí melhorias ao longo da nossa vida, né? Melhorias no desenvolvimento de produtos, de empresas, de empreendimentos, tá? E aí, em 2019, verificou-se que o lucro ou o que se consumiu, o que se gastou para comprar alimentação saudável foi de 35 bilhões, tá? Isso indicando que a gente é o quarto maior mercado consumidor de alimentação saudável do mundo, tá? Então a gente está falando de um mercado muito grande, um mercado que pode crescer muito mais, tá? O Ibope, tá? Agora eu não vou lembrar o ano, 2019? Acho que foi 2019. Ele fez uma pesquisa, né? E aí ele constatou que 8% da população se declarou como vegetariano, tá? Que dá aproximadamente 15 milhões de pessoas. Desses 15 milhões, tá? As pessoas que mais consomem a alimentação vegetariana são pessoas de 65 a 75 anos, tá? São os maiores adeptos. Depois vem os jovens de 20 a 24 anos e depois homens e mulheres de 35 a 44 anos. Isso são dados importantes porque vamos pensar, o que o idoso, ele é vegetariano, mas o que ele gosta de consumir? Provavelmente ele gosta de consumir uma alimentação mais caseira, uma alimentação que mostra ou busca informações ou situações da sua infância, da sua juventude, tá? O jovem, ele já gosta do quê? De uma alimentação mais fast food, mas não, nem porque ele gosta de uma alimentação fast food, necessariamente precisa ser uma alimentação ruim. Então, eu posso buscar alternativas de uma alimentação mais rápida, que ele vai com os amigos, que não seja tão cara, tá? E aí, os homens e mulheres de 35 a 44 anos são pessoas que normalmente estão se estabilizando na vida, estão construindo família, fazendo compra de bens materiais, tá? Então, isso tudo é importante eu pensar, para eu pensar qual é o empreendimento, qual é a situação que eu posso desenvolver, que eu posso buscar, que eu posso empreender, tá? Só que eu preciso conhecer também o perfil de quem são essas pessoas que vão consumir esses alimentos, tá? E o Instituto Qualibest, que se eu não me engano, 2019 ou 2020, tá? Fala que tem uma dieta equilibrada, tá? 35% da população tem uma dieta equilibrada. Desses 35%, não, calma lá, 35% da população tem uma dieta equilibrada e 14% dessa população que foi pesquisada diz que tem uma dieta em produtos naturais, tá? Que não são processados. E aí, dessas, né, pessoas, 51% procuram consumir alimentos in natura, 25% menos processados e 33% com baixo teor de gordura, calorias, sódio ou açúcar, tá? Então, é bem interessante a gente pensar, porque, então é menos processado, então o que a gente pode fazer para fazer um alimento menos processado, para trazer esses benefícios para a população e assim por diante, tá? Então, é muito importante a gente buscar esse mercado, buscar o que as pesquisas estão mostrando, o que as pessoas estão buscando para eu poder entender o mercado, para eu poder trabalhar nesse mercado e garantir aí sucesso de compra, de venda, entre outros, tá? E aí, né, quando a gente, então, continua falando desse mercado da alimentação saudável, se automaticamente, como as dietas têm buscado por uma alimentação saudável, uma comida saudável, automaticamente há busca por esses alimentos saudáveis em restaurantes, lanchonetes, enfim, eles também têm aumentado. Não é simplesmente, aumenta em casa, só come em casa saudavelmente. Não. Por quê? Porque uma boa parte da população se alimenta diariamente em restaurantes e lanchonetes, por causa do horário de trabalho, enfim, tá? E desse mercado, né,
desse tipo de alimentação, normalmente os negócios que estão envolvidos com essas alimentações, normalmente são comidas, né? É a busca de produtos mais naturais, tá? E ingredientes benéficos ao organismo. Então, que ingrediente que faz bem para o coração, que ingrediente faz bem para as veias, e assim por diante, tá? Então, as pessoas vão buscando essas informações, e graças à internet a gente tem acesso a muita coisa, tá? Óbvio, muita coisa não vale a pena, mas tem muita coisa interessante, muita coisa importante, e aí a gente consegue buscar aí e trazer muitas vezes benefícios à nossa saúde, tá? E além, né, de buscar essa alimentação saudável, o brasileiro ele também tem buscado por alimentações rápidas, que é o que eu já comentei com vocês lá atrás, tá? Então, tem crescido muito e ganhado bastante destaque as empresas que trabalham com alimentações prontas para consumo e que têm um valor nutricional adequado ou bom, tá? Então, que sejam alimentos normalmente com cardápios de opções mais leves, mais naturais e que tenham um baixo valor calórico, tá? Então, estudo a população tem buscado para se alimentar. Então, são pontos que a gente pode buscar para a gente desenvolver produtos, para a gente entender como se alimentar, para a gente entender como a gente pode empreender. Então, é bem legal. Então, a gente vem, né, na disciplina estudando lá o passado, como que aconteceu, como que acontece hoje, aonde que nós vamos chegar. Então, a gente também tem que olhar o futuro, que é onde a gente vai ganhar o nosso dinheirinho suado. E aí, né, quando a gente fala, então, do mercado de alimentos saudáveis, eu tenho as principais tendências, tá? Então, essas principais tendências, elas se encontram, tá? Dentro da alimentação vegetariana, que são aquelas pessoas que consomem alimentos vegetais, mas muitas, tá? Consomem ainda o ovo, outras consomem o leite, outras consomem o queijo, tá? Então não é estrito, elas têm outras, só que elas não consomem carne. A vegana é aquela estritamente vegetariana, que é ela que só se consome vegetais, aquela que as pessoas buscam, além de uma alimentação saudável, ela busca vegana, né? Ela busca que os produtos que ela compra não foram testados em animais, que não trazem malefícios para a sociedade, enfim. Então, isso também é uma característica da alimentação vegana, tá? E é uma tendência para desenvolvimento de produtos e empreendimentos. A gente daí tem as alimentações fitness, tá? Que daí as pessoas vêm buscar uma alimentação que vai trazer benefícios para a saúde, que vai me auxiliar na prática dos meus esportes e assim por diante. A alimentação orgânica, tá? Que são aquelas que são livres de pesticidas, inseticidas e os idas da vida, né? Aquilo que não vai ter agrotóxico, entre outros, tá? Então as pessoas também buscam isso. Quando a gente fala de uma alimentação orgânica, ela é diferente, tá? Ela é diferente em sabor, ela é diferente em textura, ela é diferente, inclusive, no visual. E muitas vezes a alimentação que não é orgânica é um pouco mais bonita. Por quê? Porque ela não tem a possibilidade ali de ter bichos, entre outras coisas que podem atacar, tá? E aí ela é diferente um pouco, inclusive no visual, tá? E aí também a gente tem as alimentações livres, tá? Isso também é uma tendência. O que é alimentação livre? Ah, não tem glúten, não tem lactose, não tem açúcar, não tem caloria. Ah, tem glúten, mas tem lactose, mas não tem glúten. Tem glúten, mas não tem lactose. Então, essa alimentação também, principalmente porque muitas pessoas vêm desenvolvendo intolerância a alguns tipos de alimento, tá? E aí, dentro dessas alimentações livres, eu posso buscar informação de quais são os alimentos considerados pela legislação brasileira alergênicos, tá? Então, o ovo, amendoim, castanha, eles podem também ser alimento, a gente desenvolver produtos, né? Com base nisso, sem a utilização aí desses elementos, por quê? Porque muitas vezes pode trazer aí algum benefício ou malefício para a saúde daquela pessoa, tá? Então, é um mercado bastante interessante que a gente tem aí para trabalhar e que vocês podem começar a pensar, talvez, em fazer um estágio, talvez em empreender, né? São pontos que são possíveis ainda de se trabalhar, gente. Isso daqui não é um mercado, a tendência atual somente, a tendência para o futuro, tá? Continuar essa tendência.
Então, isso é bastante interessante quando a gente fala aí da alimentação, tá? E aí, né, quase que para finalizar, a gente vai falar então do desenvolvimento de produtos, né, que é a minha área de vida, assim, a área que eu mais amo. E quando, né, a gente falou aqui das principais tendências, mas vai ter um vídeo sim. Esses itens aqui, tá? São tendências também para o desenvolvimento de produtos. E aí eu preciso entender um pouco o que as pessoas têm buscado quando a gente fala, então, de desenvolvimento de produtos. Quais são as tendências de busca, de melhoria de vida, de qualidade, por que as pessoas procuram isso e tudo mais. Então, quando eu falo de desenvolvimento de produtos, eu tenho 5 principais tendências, tá? Mas a gente vai falar basicamente de 3 e depois dos outros itens. Então, saudabilidade e bem-estar. Quando eu falo de saudabilidade, é pensar num alimento, num produto que traga benefícios para a saúde daquele indivíduo, tá? Então, é um alimento mais saudável, é um alimento que traga características de saúde, tá? E também bem-estar. É um campo, gente, quase que 100% das vezes estudados, é onde a gente normalmente impõe bastante força, tá? Dentro da indústria, dentro do desenvolvimento de produtos. Por quê? Porque a população hoje sabe o que faz bem e o que faz mal. Alguns não, né? Mas, assim, de forma geral, as pessoas sabem o que elas querem comer, elas sabem o que elas querem ser daqui para frente. Então, elas têm buscado aí saudabilidade e bem-estar. Entre, né, a gente também tem. Ai, vai fugir agora. Sensoriedade e prazer, tá? Que é então eu pensar, eu vou desenvolver um produto saudável, um produto que traga bem-estar, mas um produto que também seja saboroso, tá? E prazeroso. Então isso também é uma característica que a gente precisa pensar quando eu vou desenvolver produtos. Gente, eu falo desenvolver produtos, não é só produtos industrializados. Tô num restaurante, vou fazer um produto. Então, o que você pode fazer para melhorar? Então, a gente precisa pensar os pontos saudáveis, tá? Os pontos de bem-estar, mas eu também preciso pensar, esse alimento vai trazer algum prazer? Vai trazer alguma sensoriedade? Vai trazer alguma vontade daquela pessoa consumir depois? Como, por exemplo, a gente come um bolo hoje, a gente acorda às vezes de madrugada e fica pensando naquele bolo, né? A gente não come às vezes, né? Eu como, mas vocês são todos saudáveis, não acontece com vocês, de acordar, comer, porque a gente ficou pensando. E isso, a gente tem que trazer isso para a alimentação saudável, tá? Fazer com que a pessoa tenha vontade e necessidade de fazer o uso ou o consumo desse alimento. Além disso, a gente também pode aliar conveniência e praticidade, que é um ponto que muitas pessoas têm buscado devido à globalização, devido à vida corrida, devido ao dia a dia que a gente trabalha, à urbanização, tudo isso influencia. Então, eu quero um alimento que seja fácil de abrir, tá? Que seja fácil de produzir, que seja fácil de consumir, rápido, tá? Então, tudo isso, então eu vou juntando todos esses pontos para começar a pensar no desenvolvimento desses produtos, tá? Além disso, né, a gente tem a confiança e a transparência, que normalmente, né, são dados por empresas que a gente já conhece, tá? Mas também são dados por produtos de qualidade, produtos que garantam, que tenham selos de qualidade. Então, às vezes eu tenho um selo lá que é um selo realmente de produto orgânico, que é um selo dos veganos, tá? Então, e ser muito transparente com aquilo que eu faço. Então, isso também é importante quando a gente vai trabalhar com desenvolvimento de produtos, tá? Pensar, então, quais são os benefícios que esse produto traz, quais são os malefícios. Isso é muito verdadeiro. Professora, eu vou falar dos malefícios. Não, gente, você não precisa fazer uma propaganda e falar, ele faz mal, né? Vamos pensar. Mas eu não posso mentir, eu não posso falar que não faz, que não tem nenhuma situação. Tipo assim, ele, por exemplo, um alimento rico em açúcar. Eu não vou falar que não tem açúcar, né? Eu tenho que ser transparente, tá? Então, aí são os pontos que normalmente a gente trabalha aí no desenvolvimento de produtos. Além disso, gente, a gente tem alguns outros pontos que a gente pode pensar para desenvolver esses novos produtos que vêm aí como parte
empreendedora da nossa vida, tá? Então, focar no delivery. Então, eu tenho. Não é porque é delivery porque é ruim, não é porque é delivery que não é saudável, não é porque é delivery que não é conveniente, que não é saboroso, tá? Então, eu preciso pensar o que. Eu preciso pensar na embalagem que eu utilizo, eu preciso pensar eu utilizo a embalagem que vai o produto, eu utilizo aquela embalagem secundária, tá? Então, o que essa embalagem secundária vai trazer de benefício? Eu posso utilizar uma que seja que não faça mal para o meio ambiente. Então, sempre pensar e trazer soluções aí relacionadas com o delivery, tá? Kits alimentares ou clube de assinatura. Hoje a gente vê de vinho, de revistas, de jornais, de produtos de maquiagem, mas por que não pensar num clube de assinatura de alimentos saudáveis? Né? Por que não desenvolver novas possibilidades? Então, assim, eu sei que igual na pandemia, surgiram vários outros novos empreendimentos. Eu conheço algumas pessoas em Londrina que, por exemplo, desenvolveram a horta, não lembro agora, mas é a horta que ela entrega ali semanalmente, então cada semana vem uma quantidade de produtos, né? Então, é para 3 pessoas, então ela manda a quantidade de produtos para 3 pessoas por 15 dias, então normalmente é bastante equilibrado, bastante diversificado. Então, uma semana às vezes tem tomate, na outra não tem, tá? Então, é bem interessante a gente pensar aí nesses kits alimentares, fazer promoções. Se você compra, né? Vamos pensar em alguém que tem um restaurante de marmita fit. Você compra, cada marmita custa R$10. Se você comprar o kit, você sai por tanto, mas você não precisa necessariamente levar embora e congelar. Igual eu não gosto de alimento congelado, gente. Não me deem alimento congelado, eu não vou comer. Então, são situações que alimento, que eu falo comida mesmo, arroz, feijão, eu não gosto de comer isso congelado, tá? Então, são situações que a gente pode pensar, fazer um clube de assinatura mensal. Na minha época de infância, que faz um bom tempo, na escola, tinha o pessoal que fazia compra de lanche da escola, que ia para a escola, que era todo dia ia lá o lanchinho, ia um suco, uma fruta, um pão com presunto, um pão com frango, enfim, que daí a mãe não precisava fazer, né, se preocupar ali com a alimentação daquela criança, e aí pagava por mês, ou por semana, ou quinzenalmente, enfim. Então, é algo bem interessante da gente pensar no desenvolver, no desenrolar aí, né, então são sugestões aí que vocês têm para desenvolver, tá? Além disso, né, o que acontece muito? Às vezes a gente quer comprar um produto em uma loja, um produto em outra loja, e um produto em outra loja. Por que não fazer? A gente pode comprar produtos de várias lojas diferentes, mas ter uma entrega somente, tá? Então, isso é uma característica. Por exemplo, às vezes a gente vai fazer compra de delivery, né? E aí a gente vai pedir esse delivery de um restaurante do shopping, tá? Eu como carne, eu não como, eu não como peixe, tá? Então, para mim teria que ser carne. E aí vocês, né, querem consumir sushi, tá? No mesmo lugar, eu tenho o sushi, né? Não é a mesma loja, mas eu tenho o sushi e eu tenho a carne, tá? Então, vamos pensar, lá no shopping eu tenho, são lojas diferentes. Mas não poderia só um entregador? Então, eu não economizaria na minha entrega? Então, são situações que a gente pode pensar como alternativas, tá? Um outro ponto, as carnes alternativas. Então, hoje a gente vem falando muito sobre a plant-based, né? Que são as carnes baseadas em plantas. E essas carnes alternativas, a gente nem poderia chamar de carne, como a gente não pode chamar leite, né? Os extratos que são retirados dos vegetais, tá? Mas vamos pensar, a gente tem as carnes alternativas, carnes que não agridem o meio ambiente, então tudo isso é importante a gente pensar, e as pessoas têm buscado por isso, principalmente o pessoal os veganos e tudo mais. A gente tem as kombuchas, né, kombucha, assim como vocês preferirem falar, que também é uma alternativa aí de uma bebida. Essa bebida é uma bebida que às vezes tem a impressão que ela é alcoólica, mas ela traz benefícios para o intestino, para o funcionamento do nosso intestino, tá? Então é interessante a gente pensar nisso também. Vem crescendo muito. Antigamente a gente tinha que fazer em casa, hoje a gente já encontra para comprar, tá?
Alimentos reciclados, então isso também é uma situação que a gente pode pensar. Então, reciclar, refazer alimentos, que é quase o que faz aí como que eu vou falar? Por exemplo, a casca da banana. A gente joga fora a casca da banana, mas a gente pode reciclar a casca da banana, por exemplo, para adicionar em doces, para adicionar em outros pratos e assim por diante, tá? A gente também tem o CDB, ou canabidiol, tá? Que é um alimento, um princípio ativo ali que está presente na maconha, tá? Vários estudos têm sido feitos, principalmente de ordem mundial. No Brasil, tem se tentado, mas ainda não é liberado, né, 100%. Então, as pessoas têm buscado alimentos aí que tem esse princípio ativo, porque diz que tem alguns benefícios, né? Então, são situações que a gente pode pensar, situações que vão acabar acontecendo, tá? Que vai acabar liberando, óbvio, com todo um cuidado, né? Mas vai acontecer. Então, são situações que a gente tem também aí para desenvolver, para pensar, tá? A gente também tem os comfort foods, tá? É uma tendência, tá? Que está acontecendo hoje em dia no Brasil e em demais países, né? O que seria o alimento comfort food, né? Aquele alimento normalmente que a gente vai trazer à memória, que é aquela comida de casa, da mãe, da avó, né? Aquilo que nos remete à infância, a coisas simples, a coisas deliciosas da vida, tá? E tá muito em alta, gente. As pessoas têm buscado se alimentar desse tipo de alimento. Então, a gente tem restaurantes que estão sendo desenvolvidos, estão produzindo esse tipo de alimentação, tá? E muitas vezes a gente acaba encontrando, inclusive, no fast food, tá? Então, em vez de a gente encontrar uma super elaboração de alimento, a gente acaba consumindo muitas vezes esses alimentos que a gente chama de comfort foods. E sobremesa sem açúcar. Então, a gente pensa sobremesa sem açúcar, né? A gente acha que vai ser uma coisa terrível, mas dá para fazer coisas de sobremesa que não vá o açúcar, tá? Então, como a gente vai fazer? A gente precisa estudar, precisa buscar novos ingredientes, novas formulações, né? Então, por exemplo, eu comentei, né? Eu tinha uma empresa de suplemento alimentar e essa empresa, né? A gente estava, né, no processo ainda de desenvolvimento de alguns produtos, tudo isso, mas um dos nossos focos ou enfoques era desenvolver doces à base desse produto, à base do whey, tá? E, né, a gente tinha aí algumas possibilidades, e não seria adicionado açúcar, tá? Então, são algumas situações que a gente consegue caracterizar. Por quê? Porque naquele próprio produto tem a lactose, que é um açúcar, que vai dar uma doçura. Então, muitas vezes, a gente não adiciona o açúcar, mas na base dele tem, porque um dos alimentos que a gente utilizou tinha açúcar, tá? Então, a gente tem aí várias possibilidades para desenvolver produtos, né? Para desenvolver produto, gente, eu preciso entender qual é a tendência que está vindo, o que vai acontecer, porque eu começo a desenvolver um produto hoje para lançar daqui 3, 6 meses, tá? Então, eu não posso pensar no agora, eu sempre tenho que pensar no que vai vir. E sempre pensar, quando a gente vai desenvolver produtos, receitas e etc., se é uma tendência, se é uma necessidade ou se é só moda, tá? Isso é muito importante quando a gente fala do desenvolvimento de produtos. Porque se é tendência, é algo que pode permanecer. Pode ser que não permaneça, mas tem uma grande possibilidade de permanecer e se tornar um produto ali que faz parte da dieta, da compra diária da população. Mas eu também posso ter aquilo que é necessidade. Então, por exemplo, eu comentei aqui no slide anterior dessa alimentação livre de glúten, lactose, enfim. Eu tenho pessoas que não podem consumir glúten. Não é que, me dá umas bolinhas no braço. Ela não pode, ela tem alergia, ela tem intolerância, ela é celíaca, então ela não pode consumir glúten. Tá? Então, esse processo de não poder consumir o glúten, eu preciso desenvolver produto para esse tipo de população.
Então, isso é uma necessidade. Então, um diabético não pode consumir alimentos ricos em açúcar e nem em gordura. É uma pessoa que é APLV, que tem alergia à proteína do leite de vaca. Também eu tenho que desenvolver produtos para essas pessoas, tá? Então, são situações específicas. E aí, moda, gente, é tipo assim, a blogueira fitness lá falou assim, ai, gente, comer banana do pé faz bem, a gente emagrece, aí vai todo mundo lá comer banana do pé. Do pé que eu digo é comer lá no pé, a gente ficar mordendo lá os cachos do pé da banana. Tá dando um exemplo bem nada a ver, mas vamos pensar. Isso é uma moda. E moda, gente, ela vem e vai embora. Então, o que você quer? Você quer que seu produto consolide no mercado? Você quer desenvolver receitas que as pessoas vão continuar consumindo? Ou você quer algo que consome hoje e nunca mais? Então, isso é muito importante a gente pensar quando a gente vai falar sobre o desenvolvimento de produtos, tá? E ainda, né, falando sobre alimentação saudável, é importante a gente entender sobre a leitura dos rótulos. Qual é a importância ou por que ler os rótulos dos alimentos, tá? Que é o videozinho que a gente vai ver agora, só um pouquinho. Por que você tem que ler rótulo? É fundamental ler o rótulo. O rótulo permite você descobrir se tem excesso de gordura, sódio, açúcar nos alimentos. Às vezes você está em dúvida entre um alimento e outro, é fundamental olhar para aqueles que têm menos gordura, menos sódio e menos açúcar. O alimento que tiver menos sal, menos açúcar e menos gordura, trans, por exemplo, é um alimento, dentre eles, o melhor alimento a ser consumido. Além disso, a gente tem que ter cuidado com os aditivos. O que são aditivos, edulcorantes, conservantes? São aqueles alimentos que têm nomes que a gente não conhece, não tem em casa, e quando a gente consome em excesso, vai dando câncer, problemas de saúde, que lá no futuro a saúde vai cobrar e o nosso corpo vai sentir. O que é importante ler no rótulo? Por exemplo, é importante ver a data de validade dos produtos. A outra questão é a lista de ingredientes. Na lista de ingredientes, ela começa por aquele produto que está mais presente naquele alimento. Então, se você quer saber se alguma coisa tem muito açúcar, dá uma olhada na lista de ingredientes. Se vier açúcar logo nos primeiros ingredientes, sabe-se que aquele alimento está muito cheio de açúcar. O rótulo permite descobrir se um alimento é orgânico, não tem agrotóxicos. O rótulo permite descobrir se tem transgênicos ou não na composição dos alimentos. Por exemplo, essa geleia, entre os ingredientes, mostra que o principal ingrediente é polpa de umbu orgânico. Bom, interessante, a gente sabe de onde está vindo, sabe que tem uma fruta aqui dentro. Além disso, está mostrando que não contém glúten e tem o selo de orgânico, que é a validação da qualidade do produto. É importante lembrar que o Ministério da Saúde publicou o Guia Alimentar da População Brasileira, que traz como principal mensagem que a gente prefira consumir alimentos in natura ou minimamente processados, isto é, arroz, feijão, alimentos como frutas, verduras, e evitar aqueles alimentos ultraprocessados. O que é isso? São aqueles alimentos de caixinha, embalados, prontos para consumo, pizza pronta, cachorro quente. Se a gente consumir muito esses alimentos em excesso, vai trazer mal ao longo da vida para a nossa saúde. Então, a importância de ler os rótulos, né? O rótulo está mudando, inclusive, tem uma nova legislação que vai entrar em vigor aí nos próximos, acho que é 2022, que vai falar sobre adição de açúcar, quando é rico em adição de açúcar, rico em adição de gordura, rico em adição de sódio, e isso vem trazer, né, importância, né, e a gente entender e fazer com que a população entenda o que é aquele produto que ela está consumindo,